Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar. Queremos bendizer, Senhor, o Teu nome, agradecer todas as bênçãos recebidas de Tuas santas mãos. Te louvar, Senhor, pela Tua igreja, suplicar, meu Senhor, pelos nossos irmãos, pelos novos convertidos. Ó Deus, abençoa e guarda toda a Tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, Pai, as famílias em formação, as famílias, ó Senhor amado, os casais sem filhos. Meu Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos, famílias enlutadas, famílias que estejam passando por aflições, dificuldades. Opera poderosamente, Pai. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Desejo do meu coração contribuir com a igreja. Existe uma dinâmica muito grande na Igreja do Senhor Jesus, muita gente convertendo-se, muita gente, alguns só mudando de religião. Nasceu na idolatria, depois entendeu que idolatria é uma burrice, é uma maldade, é uma grosseria espiritual, porque tem a Bíblia na mão, tem no celular, é fácil de entender, aí muda de religião, mas continua muitas vezes só na religião. Quando chega na nova religião, observa a vida das pessoas, a vida do pastor, o que ele prega, o que ele vive, o que ele tem, qual o tipo de coisa que ele usa, os carros, relógio, e vai e muda de novo. Tem muita coisa assim acontecendo. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque entendemos que a igreja tem esta dinâmica, muita gente mudando de lugar, muita gente procurando novidade e até melhoras, e a gente sabe que é legítimo, é justo, mas o que falta na grande maioria é conhecimento da palavra do nosso Deus. E sempre que há esta falta, sempre que falta conhecimento, vai sobrar problemas. Então vamos meditar, continuar no livro de Esdras, capítulo 10, versículos de 1 a 8. Nós vamos meditar neste texto e aprender e também procurar entender que aonde a palavra falta, vai sobrar problemas. Vamos à leitura. Esdras, capítulo 10, versículos de 1 a 8. E Esdras, orando e fazendo confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Joiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Então Esdras levantou-se e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e
todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu, água não bebeu, porque estava enojado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém e todos que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E todo aquele que em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Meus queridos irmãos, quando falta a palavra, vai sobrar problemas. Era muito difícil recomeçar. A destruição promovida por Nabucodonosor e o seu exército na guerra de 586 ou 585 foi uma destruição terrível, foi uma barbaridade, foi uma loucura. Então, reconstruir os muros, as habitações, os espaços públicos, tudo seria muito trabalhoso. Mas o templo era o maior dos desafios, porque o templo magnífico que existiu, que foi construído nos dias de Salomão, tinha sido arruinado. Então, reconstruir naquele lugar seria um desafio terrível. E o pior, o povo estava desmotivado, desencorajado, sem nenhum interesse maior pelas coisas de Deus, porque havia incorrido no erro dos casamentos mistos, e a nação estava sendo miscigenada e perdendo a identidade e a fé. Então, isto fez com que o Esdras tivesse esta atitude de se prostrar diante de Deus, fazendo confissão pelo mal dos outros, pelo pecado da nação, e buscar uma orientação divina e o conserto. O primeiro versículo diz que ele fez confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Isto chamou a atenção de muita gente, e homens e mulheres e crianças se juntaram a ele naquele clamor, naquele pranto, e diz que foi grande choro. Os líderes do momento, como Secanias e Jeiel e outros, deram apoio. Outros que vieram do Elão, chamados de filhos do Elão, deram apoio a Esdras e disseram: nós temos transgredido, nós transgredimos a palavra, o concerto, a lei de Deus. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra e
geramos filhos com essas mulheres, e no outro texto diz que os filhos não falavam a língua dos pais, falavam a língua das mães. Os de Asdod falavam meio asdodita. Alguns termos eles falavam, iam se tornando bilíngue na marra, e era um desastre. Nós temos transgredido, disse Secanias e outros. Nós fizemos isto, mas ainda tem esperança. A saída é um conserto, a saída é uma reconciliação com Deus, a saída é corrigir esses males. E como é que isso pode ser feito? Ainda hoje eu sinto dificuldades para compreender e ver o tamanho do problema que estava nas mãos do sacerdote Esdras. Despedir as mulheres estrangeiras, as mulheres pagãs, que eles haviam casado. Versículo 3 diz: e tudo que é nascido delas, ou seja, ia ser um desastre social, emocional, porque quem sabe quantas mil, era 50 mil, era 100 mil, era 200 mil pessoas que haviam consumado um casamento misto. Hoje existe, e é também uma desordem espiritual. Sujeito crente de má qualidade casa com a ímpia e vai criar os filhos na impiedade. A culpa recaindo no pai ímpio, vaidoso, idólatra ou hipócrita, que abandona o evangelho e vai comer no esgoto da idolatria. No esgoto da idolatria. Criar seus filhos no esgoto da idolatria. Uma pessoa que foi criada no evangelho não deixou a palavra de Deus entrar, penetrar na sua vida, na sua alma. A palavra de Deus é penetrante, entra no coração, separa pensamento, intenção, entra na junta, separa a medula. O sujeito conhece, às vezes é até meio orgulhoso nas coisas. Eu sou bom nisto, eu sou bom naquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí abandona o pouco que tem, o pouco que conhece, ou o muito que conhece, porque tem muito doutor nisto. Tem muita gente formada, tem teólogo. Tem teólogos, tem formados, tem mestres. Sou mestre em teologia, grande coisa. Mestre em teologia, casando com ímpia, vivendo na idolatria, criando os filhos na desgraça. Então, a saída apontada era despedir as mulheres e os filhos. Mas imagina o tamanho do problema. Problema emocional para as crianças que não tinham entendimento. Cadê meu pai? O pai está separado da mãe porque não deveria ter casado e casou sob maldição e está sob maldição. Era algo terrível. No versículo 4 diz: levanta-te. Isso é a decisão dos homens, que dariam apoio a Esdras. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio. O líder é você. E nós seremos contigo. Esforça-te. Aí o Esdras se levantou, ajuramentou o povo, os maiorais dos sacerdotes e dos levitas,
e todo o povo, todo Israel, que fariam conforme esta palavra. Mas o problema era sério, irmãos. É tanto que ele vai sentir necessidade de baixar um decreto quase mortal. Aqui no versículo 7, no versículo 6, Esdras levantou-se de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, ele não comeu, não bebeu, porque estava enojado pela transgressão do povo. Aí anunciou, fez passar anunciadores, os correios, em Judá e em Jerusalém, que todos os que vieram do cativeiro deveriam se ajuntar em Jerusalém. E quem não viesse em 3 dias, versículo 8, quem não viesse, quem não comparecesse em 3 dias, segundo a orientação dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda seria posta em interdito. Ou seja, o que ele teria, o que ele tinha de fato e o que ele poderia usufruir por resto da vida com a família, seria tudo considerado anátema, amaldiçoado. Seria tudo considerado maldição. Todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Aqueles que viveram a vida comum no cativeiro e estavam vivendo essa vida comum na terra de Israel, seriam impedidos de continuar nesta normalidade. Seria realmente uma tragédia, porque o que eles tinham, e tinha muita gente com recurso, tinha muita gente de bem, vivendo bem, mas o que eles tinham, o que eles possuíam, se poria por interdito, ou seja, tudo seria destruído, amaldiçoado, contaminado, impedido o uso deles. Eles não poderiam usar o que tinha, nada do que eles tinham. Nem terra, nem casa, nem bens, nem carruagens, nada. Foi um vexame. Era uma intimação com dia marcado, 3 dias. As consequências do erro. Quando falta a palavra, sobra a aflição. Quando falta a atenção com a palavra de Deus, sobra problemas, tanto para a liderança quanto para aqueles que quebrantaram a lei, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. Hoje a nossa intercessão, a minha intercessão, é pelos nossos apoiadores. Meus amados, eu não tenho do que reclamar nada de ninguém, coisa nenhuma, eu não tenho. Eu não tenho com quem me desculpar, eu não tenho nada contra as pessoas, sinceridade, eu me admiro de ter tanto apoio. Mas, claro que também existe um problema. Existe um cansaço natural, quando se ajuda numa obra por muito tempo, e existe o problema financeiro dos dias de hoje. Então, a minha oração é pelos nossos ajudadores, que estão ajudando, e pelos que deixaram de ajudar, para Deus abençoar, abrir as portas, que eles voltem a ter condições, mesmo que não queira ajudar, mas que eles recebam a bênção do Senhor. Bendito Deus.
Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua mão santa estendida sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade. Guarda a tua igreja, guarda os teus servos, manifesta o teu poder. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Nos dá, meu Senhor, direção, sabedoria para continuar na tua presença, escolhendo, Senhor, andar no teu caminho maravilhoso. Continua conosco, Pai. Guarda o teu povo, guarda os teus servos, guarda, meu Senhor, cada vida na cidade, no campo, meu Senhor, no interior, opera na vida da igreja. Pai maravilhoso, recompensa aos meus irmãos com a bênção dos céus, nossos ajudadores antigos, nossos ajudadores atuais, os que nos deixaram no passado e os que nos deixaram recentemente. Pai, abençoa, recompensa, tu és o galardoador dos fiéis, enche de bens e de bênçãos o lar e a vida dos meus irmãos. Pai amoroso, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.